Bom dia, meu nome é Rafael, meu orientador é o professor Gustavo Paiva Guedes e a minha dissertação é intitulada Aspectos Semânticos em Traduções Automáticas de Textos. Esse é o roteiro da minha apresentação. Eu vou iniciar falando sobre a tradução automática de textos, sobre as ferramentas utilizadas para realizar esse tipo de tradução e vou falar também sobre as métricas utilizadas para avaliar traduções automáticas de textos. A fim de dar um embasamento teórico sobre o estudo, eu vou falar bastante sobre a métrica Bleu, que é o atual estado da arte em métricas para avaliar traduções automáticas de textos, e vou falar também sobre a ferramenta Luke, que é de fundamental importância no nosso trabalho. Vou apresentar as contribuições presentes no nosso trabalho e, em seguida, os experimentos acerca de cada uma dessas contribuições. Nas conclusões, eu vou fazer considerações sobre as contribuições do presente trabalho, os resultados obtidos por meio dos experimentos e cenários futuros. Bom, a tradução automática de textos consiste em traduzir uma mensagem de uma linguagem natural para outra, ou seja, de um idioma para outro com o auxílio da computação. Esse tipo de tradução geralmente é realizado por ferramentas, muitas delas disponíveis em ambiente web, dentre as quais eu posso citar o Google Tradutor, o Bing, que é o tradutor da Microsoft, o Babylon, o WordLingo, dentre tantos outros. Esse tipo de tradução surgiu nos anos 50, durante a Guerra Fria, com motivações militares. Embora estejamos falando de uma área com mais de 60 anos de estudos, ainda existem diversos desafios a serem superados, como a tradução de palavras ambíguas, a realização de flexão verbal, a tradução de expressões idiomáticas e até mesmo expressões simples. Como exemplo motivador, eu peguei uma sentença em inglês, submeti a 3 dessas ferramentas, obtive uma tradução que a gente conhece como referência, que é a tradução realizada por um especialista, e comparei as traduções das ferramentas com essa tradução referência. Destaquei os erros mais significativos em vermelho, e notadamente a gente pode observar que as 3 ferramentas apresentaram dificuldade para traduzir a simples expressão had been feeling, especialmente no tocante à flexão verbal, e também a palavra ambígua blue, que dependendo do contexto pode significar uma cor ou um estado de espírito. Antes de tudo, é bom deixar bem claro que o objetivo, embora eu esteja falando dos problemas das traduções automáticas de textos, o objetivo desse estudo não é o de melhorar as traduções automáticas de textos. O objetivo principal desse estudo é a proposição de uma nova métrica, a métrica BRAPT, que seja capaz de considerar semântica na avaliação. Isso porque as métricas existentes atualmente, incluindo a Bleu, não o fazem. Então vamos falar um pouquinho sobre a métrica Bleu. Bom, a métrica Bleu, assim como quase todas as métricas existentes, elas baseiam os seus resultados na comparação de uma sentença referência, que já sabemos ser confiável, com uma tradução candidata cuja qualidade pretende se avaliar. A expectativa dessas métricas é de que haja um pareamento exato e ordenado entre as sentenças referência e candidata, como é o caso da candidata B, apresentada em tela. Essa expectativa geralmente é frustrada, porque nem mesmo humanos produzem traduções exatamente iguais acerca de um mesmo texto. Então, nesse caso aí, na simples substituição de uma palavra bonita pelo seu sinônimo, houve uma compatibilidade de apenas 76% de acordo com a métrica Bleu. Eu vou explicar mais adiante por que isso acontece. Bom, a métrica Bleu aplica uma penalidade por brevidade a sentenças candidatas menores do que a sentença referência em número de palavras, não foi o caso aí, e baseia-se na precisão modificada de n gramas para verificar a sua compatibilidade. Para entender melhor o que é essa precisão modificada de n gramas, vamos usar o exemplo da candidata B para ilustrar o funcionamento da métrica Bleu passo a passo. Bom, a métrica Bleu separa as sentenças em conjuntos de n gramas, que variam de 1 a 4. Os bigramas, por exemplo, são todas as combinações sequenciais possíveis de 2 termos. Isso é feito tanto para a sentença referência quanto para a sentença candidata. Em seguida, desses 5 bigramas apresentados aí, é preciso verificar quantos desses bigramas são compatíveis. Nesse caso, eu destaquei as incompatibilidades em amarelo. Então, de 5 bigramas, de 5 combinações possíveis, apenas 4 são compatíveis. Então, logo, a precisão modificada de n gramas em relação aos bigramas é 4 sobre 5, ou seja, 0,8. O mesmo é feito em relação aos unigramas, aos trigramas e aos tetragramas. E aí a gente chega à compatibilidade da métrica Bleu, que é a penalidade por brevidade, que nesse caso aí não houve,
visto que as sentenças são de mesmo tamanho, multiplicado pelo produtório das precisões modificadas de n-gramas, tudo isso elevado a 1/4, que é o nível máximo de n-gramas na versão clássica da métrica Bleu. E aí a gente chega a essa compatibilidade de 75,98% de compatibilidade Bleu. Então esse é o funcionamento da métrica Bleu em detalhes. Fica claro que essa métrica apresenta limitações, ela é incapaz de verificar o significado das palavras, ou seja, ela foi incapaz de verificar que as palavras bonita e bela são sinônimas, ela é incapaz de observar aspectos semânticos, como por exemplo aspectos linguísticos e psicológicos. Então o nosso desafio é considerar a semântica nesse tipo de avaliação. Como que nós fazemos isso? Identificando aspectos linguísticos e psicológicos presentes nas sentenças. Isso pode ser feito por meio de uma outra ferramenta denominada LILC, proposta por Pennebaker em 2001. Trata-se de uma ferramenta de análise textual e processamento de linguagem natural, amplamente utilizada para realizar inferências, na identificação de padrões e na parte que mais nos interessa, que é na extração de características linguísticas e psicológicas a partir de textos. O LILC possui versões dicionários em diversos idiomas, dentre eles o português do Brasil, de 2007, que é o que nós estamos utilizando nesse estudo. Essa versão conta com mais de 127 mil palavras, distribuídas em 64 categorias que podem refletir tanto aspectos linguísticos, em azul e na tabela, quanto aspectos psicológicos destacados em vermelho. Além de tudo, no nosso estudo, nós criamos também uma categoria extra para contabilizar palavras não existentes no referido léxico. Bom, então em relação a uma sentença referência, o que a gente faz é transformar cada sentença em um vetor de frequência de palavras. Então, nesse exemplo aí da sentença referência, a palavra momento, por exemplo, foi contabilizada em 4 categorias distintas. Essas categorias refletem as palavras de função, espaço, relatividade e tempo. Assim como uma palavra é contabilizada em diversas categorias, cada categoria abrange diversas palavras. Se vocês observarem a posição 2, por exemplo, que é a categoria que representa as palavras de função, vocês vão perceber que, além da palavra momento, outras 4 palavras foram contabilizadas para essa categoria. Então, sempre que a gente for fazer uma comparação entre uma sentença referência e uma sentença candidata com a métrica proposta, a gente vai estar comparando um vetor de frequência de palavras representando a sentença referência e um outro vetor dessa mesma natureza representando a sentença candidata. Assim, ao invés de sentenças, nós vamos ter posições representando cada aspecto linguístico ou psicológico presente ou não nas sentenças, sejam elas referência ou candidatas. Tá? Isso vai ser muito útil na métrica proposta, que é a métrica BRAPT, cujo acrônimo em português significa Avaliação Bilíngue de Perspectivas Psicolinguísticas em Traduções. Bom, essa métrica opera por meio de um algoritmo denominado CalcBRAPT. Esse algoritmo recebe uma sentença referência, uma sentença candidata e um léxico como entrada, e retorna, obviamente, a compatibilidade BRAPT entre essas duas sentenças. Nos passos 2 e 3, essas sentenças referência e candidata são transformadas naqueles 2 vetores de frequência de 65 posições que eu acabei de apresentar. E aí o próximo passo é verificar o quão próximos são esses vetores, né? O quão parecidos são as características linguísticas e psicológicas das duas sentenças. Para isso, no passo 4 ali, a gente usa uma medida de similaridade conhecida na literatura. Nesse caso, nós escolhemos a similaridade do cosseno, que apresenta valores entre 0 e 1, 1 significando 100% de compatibilidade e 0 significando incompatibilidade total entre os dois vetores. Essa similaridade do cosseno é retornada no passo 5 desse algoritmo. Então, vamos ver como funciona na prática. Bom, na prática, as sentenças referência e candidata são representadas por vetores de 65 posições. Mas para eu poder ilustrar os cálculos da similaridade do cosseno para vocês, eu trouxe um exemplo hipotético de 2 vetores de 6 posições apenas, tá? Então, ao longo dos 4 passos, aí, a gente tem a equação da similaridade do cosseno, e ao longo dos 4 passos a gente verifica que, no caso desses 2 vetores, a similaridade ficou em 0,96, ou seja, próximo de 1, então 96% de compatibilidade. Ok? Então, vamos aos experimentos com a métrica BRAPT. Bom, a primeira parte dos experimentos consistiu em verificar situações em que a métrica Bleu se mostrou ineficaz
para ver se a métrica BRAPT consegue resolver essas situações. Essa parte dos experimentos teve o acompanhamento de um especialista avaliador, ou seja, foi feito com a supervisão de um especialista em traduções. Bom, então eu separei 6 situações em que a métrica Bleu se sai muito mal. Na substituição de uma palavra pelo seu sinônimo, odiar por detestar, o especialista considerou que essas sentenças são 100% equivalentes, não iguais, mas equivalentes. A métrica BRAPT deu 93,8% de compatibilidade. Na sentença referência e candidata 2, houve uma simples inversão de palavras, nova namorada por namorada 2. O especialista considerou também 100% de equivalência entre as duas sentenças. A mensagem está sendo transmitida. A métrica BRAPT, como não considera a ordem das palavras, também considerou 100% de compatibilidade, visto que trata-se das mesmas palavras. E no terceiro exemplo, a substituição de duas palavras, muito grande por enorme. De acordo com o especialista, 90% de equivalência. De acordo com a métrica BRAPT, uma compatibilidade um pouco menor, 79,21%. Em todas as 3 situações, a métrica Bleu, equivocadamente, de acordo com o especialista, invalidou essas sentenças traduzidas. Então vamos tentar entender o que está acontecendo, tanto com a métrica Bleu quanto com a métrica BRAPT, para ter essa divergência tão grande de compatibilidade. Bom, no primeiro exemplo, na substituição de uma palavra pelo seu sinônimo, odiar por detestar, eu destaquei aí, novamente em amarelo todas as incompatibilidades e vocês percebem que houve um dano muito grande em relação a todos os níveis de n-gramas, com um dano fatal em relação aos tetragramas, ou seja, em relação aos tetragramas houve incompatibilidade total, 0% de precisão modificada de n-gramas, e isso invalida a métrica Bleu. Então isso é um fato, tá? Sempre que um determinado nível de n-grama for zerado, a compatibilidade Bleu também é zerada. E aí, lembrando daquele primeiro exemplo, onde a substituição de um sinônimo representou 76% de compatibilidade, vem a pergunta, né? A posição em que a palavra substituída encontra-se faz diferença? Então eu trago novamente aquele exemplo para mostrar que sim, faz diferença. No primeiro caso, né, no segundo gráfico aí embaixo, o fato da palavra estar no fim da sentença faz com que o dano causado seja muito menor, né, em todos os níveis de n-gramas. Então, realmente, quanto mais próximo do meio da sentença estiver a palavra substituída, o sinônimo, né, mais danos serão causados nos n-gramas, principalmente aqueles de nível mais elevado, como os trigramas e tetragramas. Ok? Em relação à métrica BRAPT, odiar e detestar são palavras sinônimas. Então, de acordo com essa métrica, elas se enquadram praticamente nas mesmas categorias, com exceção da palavra detestar, que se enquadra na categoria que reflete aspectos humanos, e a palavra odiar não se enquadra. Então, a nossa compatibilidade BRAPT, por conta disso, ficou em 93,8%. Um outro exemplo é a inversão de ordem de palavras, né? Nova namorada e namorada nova. Nesse caso também, por estar também no meio da sentença, não tem muita novidade aí, por estar mais para o meio da sentença e por serem duas palavras, houve um comprometimento bem alto dos bigramas, trigramas e tetragramas, chegando a invalidar os tetragramas e, consequentemente, gerando uma compatibilidade Bleu de 0%. Em relação à compatibilidade BRAPT, como eu já adiantei, como ela não considera a ordem das palavras, as duas sentenças possuem exatamente as mesmas palavras, são contabilizadas exatamente nas mesmas categorias e com a mesma frequência, portanto, 100% de compatibilidade. O último exemplo aí é a substituição de duas palavras por um sinônimo. E aí eu chamo a atenção de vocês para a segunda linha dos cálculos, que é o exemplo de aplicação da penalidade por brevidade. Ou seja, ao invés de 1 nesse caso, nós usamos 1 menos a quantidade de palavras presentes na sentença referência, que é 5, sobre a quantidade de palavras presentes na sentença candidata, que é menor, e é 4. Nesse caso, a gente tem, ao invés de 1, o valor 0,78, que jogaria toda a compatibilidade para baixo, mas nesse caso nem fez diferença, visto que os tetragramas também foram afetados em sua totalidade, gerando uma compatibilidade Bleu de 0%. Em relação à compatibilidade BRAPT,
essa queda, né, na compatibilidade se dá por conta da quantidade de palavras divergentes, né? A gente tem as palavras muito e grande não estão presentes na sentença candidata e a palavra enorme não está presente na sentença referência, embora enorme e grande tenham alguma similaridade, elas não pertencem exatamente às mesmas categorias linguísticas e psicológicas. E um fato que ajuda a jogar essa compatibilidade para baixo é que cada palavra identificada na métrica BRAPT, em média, se enquadra em 5, 6, 7 categorias. Então a gente tem 3 palavras aí, provavelmente uma média de 15 categorias onde há divergências, seja na contabilização de determinadas palavras ou na ausência dessas categorias, tá? Então por isso a compatibilidade de 79,21%. Bom, nessa parte dos experimentos eu peguei 10 textos traduzidos da língua inglesa para o português do Brasil por um especialista, que eu chamei de especialista 1. Esses 10 textos possuem 128 sentenças, então nós temos 128 sentenças de referências. Submeti essas 128 sentenças às ferramentas Bing, Google e WordLingo, então a gente também tem 128 sentenças por ferramenta. Esses experimentos também tiveram a supervisão de um especialista em traduções. Bom, primeiramente eu vou mostrar os resultados obtidos com a métrica BRAPT. Em relação às ferramentas, o Google Tradutor, representado pelas barras azuis, saiu-se melhor em 6 dos 10 textos, ou seja, nos textos 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Nos outros 4 textos, a ferramenta Bing, representada pelas barras vermelhas, obteve o melhor desempenho. E aí vocês percebem que o Google e o Bing apresentam desempenhos bem parelhos. E a ferramenta WordLingo, representada pelas barras verdes, obteve o pior resultado em todos os textos, ou seja, na média dos textos, das sentenças de cada um desses 10 textos. Em relação à métrica Bleu, aplicamos a métrica Bleu também a essas 3 ferramentas, né? E os resultados também são os mesmos, embora com percentuais bem mais baixos. Mas o Google Tradutor se saiu melhor nos mesmos 6 textos, o Bing se saiu melhor nos mesmos 4 textos e o WordLingo se saiu pior em todos os textos da mesma forma. Então há uma consistência aí no resultado apontado indicado pelas 2 ferramentas, né? Em seguida a gente procurou analisar sentença a sentença. O Google Tradutor se saiu melhor em 54 sentenças, o Bing se saiu melhor em 52 sentenças, uma leve vantagem para o Google. Esse resultado é bem consistente com um estudo apresentado por de Mello et al. Em 2015, que compara essas 2 ferramentas e apresenta uma leve superioridade da ferramenta Google Tradutor, praticamente considerando as 2 empatadas, como é o caso aí. O WordLingo apresentou o pior resultado, né? Apenas 14 sentenças, 11% dos casos o WordLingo se saiu melhor. E esses resultados também são consistentes com as impressões do especialista, que considerou as ferramentas Google e Bing bem mais sofisticadas do que o WordLingo e também que apresentam um desempenho bem parelho, né? Essas 2 ferramentas são muito parecidas no nível de sofisticação. Bom, outra parte do experimento consiste em responder uma pergunta, né? Será que haveria diferença significativa se eu utilizasse as traduções de um segundo especialista, ao invés desse primeiro que eu utilizei? Faz diferença utilizar as traduções de 2 especialistas distintos? Para responder essa pergunta, eu vou trazer primeiro a compatibilidade BRAPT e depois a compatibilidade Bleu. Em ambos os casos, no primeiro gráfico eu vou estar representando os resultados utilizando como tradução referência as traduções do especialista 2 e no segundo gráfico utilizando como traduções referências as traduções do especialista 1. Em 8 dos 10 textos os resultados foram praticamente os mesmos, exceto pelas diferenças mínimas nos percentuais de compatibilidade. A única diferença ficou por conta das ferramentas Bing e Google nos textos 1 e 9. Ou seja, no primeiro gráfico, o Bing se saiu melhor no texto 1 e o Google se saiu melhor no texto 9. E no segundo gráfico, o Google é que se saiu melhor no texto 1 e o Bing é que se saiu melhor no texto 9. A mesma coisa aconteceu, com exceção dos percentuais, em relação à aplicação da métrica Bleu. O Bing se saiu melhor no texto 1
e o Google são melhor no texto 9, no primeiro gráfico, e no segundo gráfico houve justamente o contrário. De resto, todos os resultados exatamente iguais, inclusive a ordem das ferramentas. Isso mostra que não há diferenças significativas na utilização de um especialista ou outro para produzir as traduções de referências. Então, continuamos. O que ficou diferente aí nesses resultados apresentados? Os percentuais de compatibilidade, né? Os percentuais de compatibilidade da métrica BRAPT são bem mais altos que os percentuais da métrica Bleu. Então, nós precisamos saber qual métrica está mais próxima da avaliação humana. Para isso, nós solicitamos que um especialista desse notas de 0 a 10 a cada uma das sentenças, das 128 sentenças produzidas pela ferramenta Google Tradutor, por exemplo, que foi a que apresentou o melhor desempenho. Então, as avaliações do especialista estão representadas pelas barras pretas, as compatibilidades da métrica BRAPT pelas barras azuis e da métrica Bleu pelas barras verdes. Visualmente, a gente já percebe de cara que a compatibilidade da métrica BRAPT é bem mais próxima das avaliações humanas do que as compatibilidades apresentadas pela métrica Bleu. Então, a métrica BRAPT, nesse caso aí, se mostrou muito mais próxima de uma avaliação humana do que a métrica Bleu, com destaque aí para os textos 1 e 2, onde a métrica Bleu apresentou um percentual quase 3 vezes mais baixo, ou até 3 vezes mais baixo do que as avaliações do especialista e da métrica BRAPT. Não satisfeitos, procuramos investigar também o texto 6, que é o texto que tem a maior quantidade de sentença. Então, dessa vez, nós estamos fazendo uma análise sentença a sentença. Os resultados se repetem, eu não vou ficar entrando em detalhes, os gráficos, as barras falam por si só, mas chama a atenção aí o fato de nas sentenças 4, 5, 7 e 16, a métrica Bleu ter apresentado 0% de compatibilidade, contra uma média de 80% a 90% de compatibilidade da métrica BRAPT e do especialista. Então, para entender melhor o que está acontecendo, eu separei para vocês a menor dessas sentenças, que é a sentença 7, e a maior delas, que é a sentença 16, para a gente investigar em maiores detalhes. Então, primeiro eu vou ler a referência à candidata da sentença 7 do texto 6, né? Sentença referência, mas não o são. Sentença candidata, mas eles não são. Então, de acordo com o especialista, há uma equivalência de 90% aí entre as duas traduções. A métrica BRAPT aponta 94,2% de compatibilidade. Na segunda sentença, que é um pouco maior, eu vou ler em duas partes para a gente ir comparando, tá? Sentença referência. Felizmente, seu estudo da relatividade a preparou. Sentença candidata. Felizmente, seu estudo sobre a relatividade preparou-a. Ou seja, bem parecido, né? Continuando, segunda parte. Sentença referência. Para o choque que terá ao ver sua irmã gêmea, agora com 71 anos. Sentença candidata. Para o choque quando vê sua irmã gêmea, que agora tem 71 anos. Ou seja, embora não trate-se de uma tradução literal, é uma tradução bem próxima da referência. Então, de acordo com o especialista, há 90% de equivalência. A métrica BRAPT considerou 96,1% de compatibilidade. E em ambas as sentenças, a métrica Bleu invalidou essas sentenças, considerou 0% de compatibilidade, ou seja, considerou que essas sentenças são impróprias para uso e não refletem uma tradução que possa ser utilizada. Então, esse é um problema também da métrica Bleu, que a gente precisava destacar aí e que a métrica BRAPT trata com bastante tranquilidade. Bom, embora tenha saído melhor na maioria das sentenças e dos textos avaliados, também houve limitações em relação à métrica BRAPT. Nós identificamos limitações, especialmente em traduções produzidas pela ferramenta WordLingo. Também tivemos a supervisão do especialista em traduções. Então eu trago aí para vocês duas dessas sentenças que eu encontrei, que eu encontrei nos textos, tá? E eu chamei de candidata 4, a parte superior do vídeo, e candidata 6 na parte inferior do vídeo. Eu vou ler só a sentença candidata e vocês vão ver que eu nem preciso ler a sentença referência.
Então, na sentença candidata 4, até recentemente, tais perseguições eram o reino dos quacks e charlatãs. Ou seja, a sentença não faz sentido nenhum. Eu nem preciso comparar com a sentença referência, né? É uma tradução que não faz sentido nenhum. Então, de acordo com a métrica Bleu, acertadamente, também de acordo com o especialista, a métrica Bleu deu 0% de compatibilidade. Na sentença candidata 6, vou ler também só a candidata, né? Técnicas para motivate, ameaças incluídas, jogadores para eliminar seus pés e para jogá-los para cães ravenous. Mais uma vez, de acordo com o especialista, a métrica Bleu acertadamente aponta para 0% de compatibilidade nessa sentença também. Em ambas as sentenças, a métrica BRAPT aponta alguma compatibilidade, uma compatibilidade de 84% em média. Então, eu não vou tentar justificar para vocês, mas vou tentar explicar a razão disso acontecer. Cada palavra encontrada na métrica BRAPT, como eu já disse anteriormente, é contabilizada em média 6, 7 categorias. Enquanto que uma palavra não encontrada, ela é classificada somente em uma categoria. Aquela categoria criada, justamente aquela categoria extra criada para palavras não encontradas. Então, palavras não traduzidas, como vigaristas e charlatões, ou seja, quacks e charlatans, são palavras da língua inglesa que, obviamente, não vão ser encontradas no LIUC, assim como motivate e ravenous. Então, assim, enquanto duas palavras encontradas apresentam uma média de 11 contabilizações, duas palavras não encontradas apresentam 2 contabilizações apenas. Isso faz com que tenha um impacto bem menor na compatibilidade. Talvez no futuro a gente deva considerar aí, colocar algum peso, considerando a média de categorias a que cada palavra pertence para essa categoria de palavras não existentes. Uma outra situação aí que a gente percebeu é o embaralhamento de palavras, né, e a ausência de tradução de palavras bem simples, coisa que só ferramentas de nível de sofisticação bem baixo, como o WordLingo, apresentam. Então, em relação a essas ferramentas pouco sofisticadas, realmente, em alguns casos, a métrica BRAPT vai apresentar dificuldades. Mas, em geral, métricas sofisticadas não apresentam esse problema de embaralhamento de palavras, e por isso é que a métrica BRAPT se sai melhor. Lembrando que, apesar desses dois exemplos de alguns outros poucos em que a BRAPT apresentou limitações, foi em relação a ferramentas pouco sofisticadas como o WordLingo, mas na maioria ela se saiu bem mesmo com esse tipo de ferramenta, ok? Bom, vou falar sobre uma contribuição que não é do presente trabalho, mas da ferramenta LIUC, que é a possibilidade de verificar a representatividade de cada aspecto linguístico ou psicológico presente em uma determinada sentença. Bom, então, ao analisar essa sentença referência que eu coloquei no alto da tela aí, essa sentença hipotética, a gente percebe claramente alguns aspectos presentes, sejam eles linguísticos ou psicológicos, como verbos, advérbios, ansiedade na palavra apreensiva, aspectos relativos a tempo na palavra momento. A pergunta é, qual o percentual de participação do aspecto ansiedade, qual o percentual de participação dos verbos e dos advérbios em relação à sentença como um todo? O quão presentes e significativos estão cada um desses aspectos em relação a essa sentença? Então, para responder essa pergunta, a gente vai para essa contribuição, que é a possibilidade de representar a importância de cada categoria linguística ou psicológica. Eu continuo com aquele primeiro vetor de frequência de palavras por categoria. Então, a gente vê que nessa sentença houve 38 palavras contabilizadas e 5 especificamente na posição 2, que representa as palavras de função. Mas a gente precisa saber o quão representativas são as palavras de função. Qual é a representatividade dessa categoria? Aí é que entra a contribuição do LIUC, que gera um segundo vetor, que a gente chama de vetor de representatividade percentual, e nesse vetor a gente pode verificar que as palavras de função representam 13,15% da sentença. Então essa é a parcela de participação das palavras de função em relação a essa sentença.
Esse vetor também tem 65 posições, uma para cada categoria, né? Algumas categorias vão estar ausentes, porque determinados aspectos não vão estar presentes na sentença, mas os que estão presentes vão estar quantificados percentualmente. E o somatório de todas as suas 65 posições tem que dar 100, logo trata-se de um vetor normalizado. Então, esses vetores de representatividade percentual vão ser utilizados na nossa próxima contribuição, que é o algoritmo Calc-DPC. Esse algoritmo ele recebe, ao invés das sentenças, vetores de representatividade percentual dessas sentenças, sejam elas referência ou candidatas, contendo a participação de cada categoria em cada uma de suas posições. Então, o objetivo do algoritmo Calc-DPC é justamente pegar uma determinada posição, como a posição 2, por exemplo, e verificar o percentual de divergências verificado nessa categoria, entre a sentença referência e a sentença candidata. A gente viu aí que na sentença referência, essa categoria é 13,15% representativa, e na sentença candidata ela é 10% representativa. Então vamos ver como que o algoritmo trabalha, né? Então o algoritmo Calc-DPC ele recebe esses dois vetores como argumento, que eu estou mostrando do lado esquerdo, né? Correspondendo à sentença referência e candidata, percorre esses dois vetores e a cada posição, né, uma a uma, a cada posição dos dois vetores, ele verifica se há divergências e se trata-se de acréscimo de determinado aspecto psicolinguístico ou perda de determinado aspecto psicolinguístico. Então ele faz isso, são ao longo de 65 passos, e gera como saída esse vetor, que eu mostro do lado direito, onde a gente vai ter em cada categoria o percentual de divergências verificados, sejam eles acréscimo, destacados em azul aí, ou perdas destacadas em vermelho. No passo 4 especificamente, né, são verificadas as divergências com auxílio de uma equação que eu trago para vocês agora nesse próximo slide. Então, usando como exemplo a posição 2, digamos que estamos no passo 2 do algoritmo Calc-DPC. Então, ele aplica essa equação que vocês veem na parte inferior da tela e percebe que há um percentual de divergências de 24%. Como essa categoria é mais representativa na sentença referência do que na sentença candidata, então trata-se de 24% de perda desses aspectos. A utilidade desse algoritmo eu vou mostrar para vocês durante os experimentos. Bom, então eu separei primeiro para vocês os aspectos psicológicos. Então, na média das ferramentas, né, o WordLingo representado pelas barras verdes, só pela distância, pelo tamanho das barras, você percebe que em relação a aspectos psicológicos, o WordLingo apresenta percentuais bem elevados de perdas de cada um desses aspectos psicológicos, quase todos, na verdade, né? Então, o que eu quero que vocês vejam também é que esse algoritmo Calc-DPC ele acaba sendo uma ferramenta útil, uma funcionalidade útil para auxiliar o usuário no processo de tomada de decisão sobre qual ferramenta utilizar para traduzir determinado tipo de texto. Se você tem um texto carregado de aspectos psicológicos e quer preservar esses aspectos psicológicos, eu acredito que o WordLingo não seja uma boa escolha como ferramenta para traduzir esse texto, né? Um destaque positivo fica aí na categoria raiva, a segunda de cima para baixo, onde a ferramenta Google Tradutor praticamente não apresentou variação nenhuma de perda em relação a esse aspecto raiva. Então, se você também tem um texto carregado de raiva, talvez a ferramenta Google seja mais indicada para você traduzir esse texto. Um outro destaque negativo também fica para o WordLingo
na categoria tristeza, que é a terceira de baixo para cima, onde ele apresenta um maior percentual de perdas, que foi de 58% em média, né? São as médias de perdas por categoria psicológica. Então eu vou exemplificar esse caso da categoria tristeza com uma das sentenças retiradas dos textos. Foi a sentença 7 do texto 1, onde na referência havia duas palavras contabilizadas na categoria tristeza, ou seja, a categoria tristeza era representativa na sentença referência, e ao traduzir esse texto com a ferramenta WordLingo, não houve nenhuma palavra contabilizada para a categoria tristeza, ou seja, ela era representativa na referência, ela não tem representatividade nenhuma na tradução do WordLingo, logo conclui-se que houve uma perda total de aspectos relativos à tristeza, indicando que o WordLingo também, não só por essa sentença, mas naquela média, texto a texto, né, sentença a sentença, não é uma ferramenta indicada para traduzir textos carregados de tristeza. Nós procuramos verificar também aspectos linguísticos. Mais uma vez, o destaque negativo fica por conta da ferramenta WordLingo em relação aos verbos no passado. Então, na tradução referência, houve 6 palavras contabilizadas para a categoria de verbos no passado, e ao realizar a tradução com o WordLingo, na tradução do WordLingo foi encontrada apenas uma palavra categorizada em verbos no passado, ou seja, houve uma perda de 6 para 1, uma perda de quase 68% nessa categoria de verbos no passado, mostrando claramente que essa ferramenta apresenta dificuldade para realizar a flexão verbal. Logo, se você precisa de uma boa flexão verbal, talvez você precise procurar o Bing ou o Google ao invés do WordLingo, porque realmente essa ferramenta se sai muito mal. Então, isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao Calc DPC, que ele pode ser muito importante para mostrar como cada ferramenta está se comportando em relação a cada aspecto linguístico ou psicológico. Está havendo perda qual ferramenta está apresentando perdas mais acentuadas em determinados aspectos, ou até acréscimos, enfim. O que está acontecendo no processo de tradução e no que essas ferramentas precisam melhorar. Claramente, o WordLingo precisa melhorar a flexão verbal. Bom, vamos às considerações finais. Bom, em relação ao algoritmo Calc DPC, acho que ficou claro que ele é muito útil para avaliar como as ferramentas estão se comportando e também ajudar a melhorar essas ferramentas ou decidir sobre qual ferramenta utilizar de acordo com o tipo de texto a ser traduzido, né? A métrica BRAPT se mostrou capaz, sim, de adicionar semântica ao processo de avaliação, de considerar a semântica ao processo de avaliação de traduções automáticas de textos, obviamente com o auxílio do LILC. Em relação aos experimentos, nós verificamos uma consistência entre os resultados apontados pelas métricas BRAPT e BLEU, sendo que a BRAPT se mostrou um desempenho muito mais próximo da avaliação humana do que a métrica BLEU. A métrica BLEU muitas vezes invalidou sentenças que seriam passíveis de serem utilizadas, e a métrica BRAPT conseguiu perceber que essas sentenças eram parecidas, principalmente pela possibilidade de verificar, de certa forma, o significado das palavras. Em situações em que a métrica BLEU se mostrou eficaz, a métrica BRAPT deu conta do recado e conseguiu suplantar essa necessidade não atendida pela BLEU. Na comparação entre as ferramentas, os resultados foram consistentes, não só com o estudo anterior, que já apontava as ferramentas Bing e Google Tradutor como mais sofisticadas e com desempenho bem próximo, mas também com as avaliações do especialista, que considerou essas ferramentas com desempenho bem parelho e bem acima de ferramentas como o WordLingo, por exemplo. A métrica BRAPT também apresentou limitações, especialmente em relação a ferramentas pouco sofisticadas como o WordLingo, principalmente por conta do embaralhamento de palavras e da ausência de palavras, que também acaba sendo uma limitação do LILC. Durante os estudos, nós verificamos que algumas palavras relevantes não foram encontradas no LILC, como escritora, acessar, retroceder, inabitável, legalização, enfim, e que as palavras não encontradas acabam tendo pouco impacto na métrica BRAPT, fazendo com que às vezes ela produza uma compatibilidade exagerada em relação a sentenças muito mal traduzidas, como é o caso de algumas sentenças do WordLingo. Para ferramentas mais sofisticadas, nós não verificamos muitos problemas.
Consideramos os resultados promissores, acreditamos estar contribuindo para outros estudos na área de tradução automática de textos, principalmente por meio dessa perspectiva de adicionar semântica ao processo de avaliação. Acreditamos que as contribuições podem ajudar tanto na proposição de novas métricas, como novas ferramentas de TAT, na melhoria de ferramentas e métricas existentes, enfim. Em relação a trabalhos futuros, a gente pretende utilizar outros tipos de textos, outros gêneros literários, por exemplo. Pretendemos trabalhar com traduções inversas, ou seja, da língua portuguesa para a língua inglesa, visto que o LIUC possui dicionários em diversos idiomas. Já estamos trabalhando com modelos híbridos, né, utilizando o que a métrica Bleu tem de melhor e o que a métrica BRAPT tem de melhor, fazendo uma fusão aí. Já estamos trabalhando nisso, mirando um congresso a um. Pretendemos utilizar novas abordagens, utilizando outros léxicos em lugar do LIUC e outras medidas de similaridade em lugar da similaridade do cosseno, por exemplo. Muitas das contribuições, as principais contribuições desse trabalho enquanto desmembradas em publicações que nós fizemos ao longo do ano, e houve uma evolução, né? Nós apresentamos uma versão dessa métrica no Web Media, depois no Congresso CADMAI uma versão mais evoluída dessa métrica, nós ganhamos até o Best Paper com essa publicação, e agora em abril nós submetemos ao periódico I3E Latin American Transactions uma versão mais madura dessa métrica. Estamos aguardando o resultado, cruzando os dedos aí. Em relação ao cronograma apresentado na qualificação, acho que quase tudo se confirmou, né? Nós obtivemos êxito em relação aos prazos, todos os prazos foram superados bem antes, né? Ou com uma certa celeridade. Nós dissemos também que pretendíamos publicar em periódico e em congressos A1, então estamos aguardando o resultado de 6 publicações aí, sendo que um é um periódico, um congresso A1, o MNLP, que é em relação a bigramas, com auxílio em parceria com o aluno Flávio Matias, também em parceria com o aluno Flávio Matias. Nós temos 3 artigos submetidos ao Propor, que é um periódico também, acerca do LIUC, que também tem a ver com o nosso trabalho, né? E estamos aguardando o resultado também de um artigo submetido ontem para o LACLO. E temos intenção de submeter aos eventos que nós já nos acostumamos, né? Web Media, CADMAI, o IHC, ao longo do ano aí. E pretendemos submeter esse modelo híbrido ao LREC por sugestão de um dos revisores do CADMAI quando nós fomos premiados. Então temos muito trabalho pela frente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.